Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês a agenda deste sábado, dia 15 de maio, hein? Um sábado bastante movimentado com decisões de campeonato. Vamos lá? Nós teremos a decisão do Campeonato Carioca, jogo de ida às 21h05 entre Fluminense e Flamengo. Jogo aí que terá transmissão da TV Record entre Fluminense e Flamengo, primeira final do Campeonato Carioca. Também teremos jogos do Campeonato Inglês nesse sábado, 3 jogos. Às 8h30 o Burnley recebe o Leeds United, às 11 horas o Southampton joga contra o Fulham e às 16 horas o Brighton recebe a equipe do West Ham. O West Ham que está brigando aí por competições europeias. Também teremos jogos pelo Campeonato Italiano, lembrando que esses jogos de competições internacionais são horários de Brasília, hein? Pelo Campeonato Italiano, às 10 horas teremos 2 jogos. O Genoa recebe a Atalanta brigando aí pelo vice-campeonato. O Spezia recebe o Torino que veio de uma derrota doída aí para o Milan, tomou de 7-0 no meio da semana. E um grande jogo aí, um jogo que poderia até ser a decisão do título, né? Por isso até que jogaram para a 37ª rodada, Juventus Internazionale. A Inter tá com o burro na sombra já garantiu o título, só que a Juventus ainda tá remando aí para conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Tá difícil a situação da velha senhora. E às 15h45 teremos a partida entre Roma e Lazio. Todos esses jogos da rodada número 37, a penúltima. Também teremos jogos nesse sábado, vários jogos pelo campeonato alemão. Todos eles às 10h30 da manhã. O Arminia recebe o Hoffenheim. O Hertha Berlim recebe o Colônia. O Hertha aí ameaçado de rebaixamento. O Augsburg vai jogar contra o Werder Bremen. O Schalke 04, que já está rebaixado há várias rodadas, recebe o Frankfurt. O Borussia Mönchengladbach vai jogar contra o Stuttgart. O Bayer Leverkusen joga contra o Union Berlin. E o Freiburg recebe o campeão Bayern de Munique. Todos esses jogos válidos pela 33ª rodada, a penúltima do campeonato alemão. Pelo campeonato português, teremos aí o Boa Vista jogando às 11h30 da manhã contra o Portimonense. O Farense vai jogar contra o Tondela. Às 14 horas o Benfica recebe o Sporting, clássico aí em Portugal, mas o Sporting já garantiu o título no meio dessa semana. E o Rio Ave recebe o Porto, jogo este às 4h30 da tarde entre Rio Ave e Porto. Voltando para o Brasil, vamos ter decisões aí, hein? Vamos ter aí a decisão do Campeonato Alagoano, 17 horas o CSA recebe o CRB. Decisão aí, primeiro jogo da final do Campeonato Alagoano. Pelo Campeonato Amazonense, jogo às 4h05 da tarde, o São Raimundo vai jogar contra a equipe do Manaus. Pelo Campeonato Brasileiro Feminino, teremos um jogo aí às 15 horas entre Botafogo e Minas Brasília. Aliás, tem vídeo aqui no canal só para falar dessa rodada do Brasileiro Feminino. Pelo Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, que começa neste final de semana e também tem vídeo aqui para falar, tem aí o jogo Atlético Mineiro e a Aliança de Goiás, jogo às 14 horas. Às 15 horas o SMAC joga contra o São Raimundo de Roraima. Às 15 horas também o Botafogo da Paraíba joga contra o Santos Dumont de Sergipe. E às 19 horas o Acermub, acho que é assim que pronuncia, recebe o Real Ariquemes. Esses jogos todos pela primeira rodada. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, eu também já fiz vídeo para falar do Sub-17, mas não custa repetir. Vamos ter vários jogos aí às 15 horas, né? O Atlético Goianiense recebe o Bahia, todos esses jogos são pela segunda rodada. O Atlético Goianiense recebe o Bahia, o Botafogo joga contra o Palmeiras, o Internacional recebe o Fluminense, a Chapecoense joga contra o Vasco, o Santos recebe o Sport na Vila Belmiro, o São Paulo recebe o América Mineiro no CT de Cotia, o Flamengo encara o Ceará na Gávea e o Grêmio jogará contra o Cruzeiro lá no seu centro de treinamento. Daí mais tarde, às 19 horas, o Atlético Mineiro recebe o Corinthians. Decisão também em Brasília, hein? No Campeonato Brasiliense. Teremos aí Brasiliense e Ceilândia, primeiro jogo, único jogo da final. Então amanhã vamos conhecer o campeão brasiliense, hein? Final de Brasília, um jogo só. Pelo Campeonato Capixaba, jogo de volta das semifinais, Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco do Espírito Santo. Pelo Campeonato Cearense, rodada número 6 da segunda fase, o Crato recebe o Pacajus às 3h30 da tarde. No mesmo horário, o Icasa joga contra o Caucaia. Às 16 horas tem o clássico Ceará e Fortaleza. E às 18 horas o Atlético vai receber a equipe do Ferroviário. Decisão de terceiro lugar do Campeonato Paraense. O Remo vai jogar contra o Castanhal. Jogo às 17 horas. Jogo também da quinta rodada do Campeonato Paraibano. O Peri Lima joga contra o Atlético Cajazeiras. O Atlético está ameaçado de rebaixamento. Vamos ter também a última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Todos os jogos às 11h30 da manhã, hein, torcedor? Então, atenção com o horário, hein? Vamos ter aí o Paraná Clube jogando contra o Operário. O ameaçado Rio Branco recebe o Coritiba.
O Cianorte joga contra o Azuris. O Cascavel, que já está rebaixado, vai jogar contra o Maringá. O Toledo, outro time ameaçado, recebe o Atlético Paranaense. E o Londrina jogará contra o UFC Cascavel. Todos esses jogos, então, às 11h30 da manhã. Vamos ter também jogo do Campeonato Paulista da Série 2, última rodada da primeira fase, que vai definir aí os últimos classificados e os cruzamentos das quartas de final. Os 2 rebaixados já estão definidos. Todos os jogos são às 15 horas. Monte Azul e Red Bull Brasil, Português e Osasco Audax, Juventus e Sport Clube São Bernardo, o Sport Clube São Bernardo já está rebaixado, Taubaté e Sertãozinho também já está rebaixado, 15 de Piracicaba e Atibaia, Água Santa, o único invicto, contra a Portuguesa Santista, Oeste Rio Claro, São Bernardo e Velo Clube. Aqui no canal também já tem um vídeo só para falar da Série 2 do Campeonato Paulista. Pela Série 3, todos os 4 primeiros jogos às 15 horas, 11ª rodada, Batatais e Bandeirante, Votuporanguense e Penapolense, Capivariano e Primavera, Rio Preto e São José. Às 17 horas teremos Barretos e Olímpia, Linense Comercial, Noroeste Desportivo Brasil, Marília e Nacional. Pelo Campeonato Potiguar, teremos aí os jogos da quarta rodada, né? A abertura da quarta rodada. Santa Cruz recebe o Açu. Pelo Campeonato de Roraima, abertura do segundo turno, o Náutico recebe o Gás e o Rio Negro jogará contra o São Raimundo. Pelo Campeonato Sergipano, primeiro jogo da final, Sergipe e Lagarto, jogo às 16 horas. Também teremos final da Copa da Inglaterra, o Chelsea joga contra o Leicester, jogo a 1h15 da tarde, horário de Brasília. Então, pessoal, esses são os jogos desse sábado, dia 15 de maio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixe seu like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Valeu!